Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Sou o professor Paulo Silva, sou do sexo masculino, 49 anos, sou pardo, cabelo militar e tenho estatura mediana. Estou trajando calça jeans e camisa azul. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. Muito bem, pessoal, na aula de hoje nós vamos revisar os prismas, cilindros e cones, que são sólidos extremamente importantes para a prova de vocês da UEA. Revisar os conceitos de prisma, cilindro e cone, chamando a atenção, dando ênfase para os elementos de cada um deles. Também a aula de hoje visa apresentar o cálculo de áreas, a área da base, área total e área lateral, e o volume de cada um deles, ok? Vamos à questão de número 1, então. Um determinado bombom é vendido nas embalagens A e B, ambas com volumes iguais. A embalagem A de formato de um paralelepípedo reto-retângulo, com a área da base igual a 144 centímetros quadrados. E a embalagem B possui um formato de um cilindro circular reto. As figuras mostram as dimensões das duas embalagens em centímetros. Adotando π ou usando π igual a 3, ele quer saber qual é a medida da altura da embalagem B indicada por H. Letra A, 22 centímetros. Letra B, 20 centímetros. Letra C, 18 centímetros. Letra D, 25 centímetros. E letra E, 15 centímetros. Vamos à resolução da questão. Ora, por hipótese, o volume desses dois bombons nas embalagens distintas, uma prismática, um prisma muito conhecido chamado paralelepípedo reto-retângulo, e o outro, a embalagem cilíndrica, que também é um sólido redondo, um sólido de revolução. Ora, por hipótese, o volume da embalagem A é exatamente igual ao volume da embalagem B. Foi também dito no exercício que a área da base da embalagem A é 144 centímetros quadrados. E observem que na embalagem B nós temos o diâmetro, que é x, portanto o raio é a metade, x sobre 2, e a altura dela é h, ok? Então, vamos lembrar do volume de cada um desses sólidos, começando pelo volume do prisma. O volume do prisma, área da base do prisma, vezes a altura, que nesse caso é 15. O volume do cilindro também é área da base, a área de um ciclo, π, que multiplica o raio elevado ao quadrado, vezes a altura, que nesse caso é h, que, aliás, é exatamente o que está sendo pedido. Ora, a área da base desse cilindro, desse prisma, é a área de um quadrado, Considerando que a base é quadrado, então a área do quadrado, x ao quadrado. A altura dele é 15. Do outro lado, igual, o π foi considerado no exercício como 3, vezes o raio. O raio desse cilindro, ele é exatamente x sobre 2, já que o diâmetro é x. O diâmetro é x sobre 2, então x sobre 2 é o valor do raio, é elevado ao quadrado, vezes a altura, que é o que se pretende calcular. Ora, x elevado ao quadrado vezes 15 do lado esquerdo, do lado direito 3 vezes, vamos então abrir essa potência, a potência do quociente, x ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, vezes h. Observem que eu posso cancelar x ao quadrado com x ao quadrado e fazer aquela propriedade fundamental das proporções, que diz que o produto dos meios é igual ao dos extremos. Então, 3h igual a 15 vezes 4, que é 60, da onde, então, a gente conclui que a embalagem B tem 20 centímetros de altura, que era exatamente o que foi cobrado no exercício, ok? Resposta letra B. Vamos à questão de número 2. Quando aberta, uma torneira despeja com vazão contínua e constante 0,05 metros cúbicos de água a cada 5 minutos, em um recipiente com formato de bloco retangular, um prisma de base quadrada, cuja área da base vale 0,64 metros quadrados. Se essa torneira foi aberta às 8 horas e 15 minutos e esse recipiente inicialmente vazio, estará totalmente cheio às 9 horas e 35 minutos. Desse modo, é correto afirmar que a medida da altura desse recipiente em metros é igual a letra A, 1,50, letra B, 0,85, letra C, 0,90, letra D, 1,30 e letra E, 1,25. Vamos à resolução da questão. Ora, por hipótese, essa torneira despeja 0,05 metros cúbicos a cada 5 minutos. Fazendo essa razão do volume pelo tempo, eu vou chegar à conclusão de que são despejados 0,01 metro cúbico por minuto. Paulo, isso aqui já me remete a uma regra de 3? Com certeza sim. Outra coisa que foi dado é que o recipiente, ele é um recipiente, é um prisma,
de base quadrada. Esse prisma vai ser cheio, ok? Esse prisma vai ser cheio. E aí ele me deu como a área da base como sendo 0,64 metros quadrados. Foi dito também que ele foi aberto às 8h15 e desligou às 9h35. Então, o intervalo de tempo necessário para o enchimento vai ser igual a 9h35, que foi quando terminou o enchimento, menos 8h15, que foi quando iniciou o enchimento desse tanque. Fazendo esse intervalo de tempo, eu vou chegar à conclusão de que foram necessários 1h20. Só que vocês percebem que eu estou trabalhando com tempo, lá na vazão, estou trabalhando com tempo em minutos, então é interessante transformar. 1h são 60 minutos, com mais 20 minutos, então eu vou ter um tempo total de enchimento de 80 minutos. Esse é o tempo de enchimento, ok? Outra coisa importante que se faz necessário é fazer essa regra de 3. Ora, se em 1 minuto a torneira despeja 0,01 metro cúbico, significa que em 80 minutos essa torneira vai despejar um volume V. Aí eu vou lembrar daquela propriedade fundamental, o produto dos meios é igual ao dos extremos, para concluir que o volume que foi colocado dentro desse recipiente, um bloco retangular, foi de 80 vezes 0,1. E 80 vezes 0,01 vai dar exatamente 0,8 metros cúbicos. Agora vamos lembrar do volume do bloco. O volume do bloco é a área da base vezes a altura, ok? O volume do bloco é a área da base, que é 0,64, a altura H, isso é igual a 0,8. Se eu dividir por 0,64 dos dois lados, eu vou chegar à conclusão de que H é igual a 0,8 dividido por 0,64. Essa altura vai ser igual a 5/4, fazendo as devidas simplificações, que vai me dar um valor de 1,25 metros, que é exatamente o que foi pedido no exercício. A altura do bloco em metros. Resposta letra E. Questão de número 3, uma questão que envolve agora corpos redondos, mais precisamente cilindro. Um cilindro circular reto de altura 8 centímetros e raio da base 3 foi colocado no interior de um outro cilindro circular de altura 6 e raio da base 5, com as bases nos cilindros sobrepostas. Esses dois cilindros são ocos, não flutuam na água, têm paredes de espessura desprezível e estão inicialmente vazios. Considere que 312 centímetros cúbicos de água foram despejados no interior do cilindro de base menor, de maneira que parte dessa água transbordou para o cilindro de base maior. E considere também o π igual a 3. A altura que a coluna de água atingiu no cilindro de base maior foi letra A, 1 centímetro, letra B, 2 centímetros, letra C, 3 centímetros, letra D, 4 centímetros e letra E, 5 centímetros. Vamos à resolução da questão. Ora, por hipótese, nós temos o raio da base menor como sendo 3 e o raio da base maior como sendo 5. Também temos a altura desse menor como sendo 5, a altura do mais baixo, e a altura do mais alto como sendo 8. Aí ele vai despejar uma quantidade de água dentro desse recipiente de base menor. Vamos calcular o volume que cabe nele, eu vou chamar de V1. Lembrando que o volume de um cilindro é dado pela área da base, π vezes R ao quadrado vezes a altura. Então, no recipiente de base menor, foi colocado, então, π, que é 3, o raio da base é 3 elevado ao quadrado vai dar 9, e a altura é 8. Esse volume vai ser igual a 27, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 8, que vai dar um total de 216 centímetros cúbicos. Ora, esse volume foi o que cabe nesse recipiente menor. Só que foram despejados 312, então a diferença caiu e foi para o maior. O volume que foi transbordado é exatamente o que foi colocado, 312 menos 216. Então a gente pode concluir que foram transbordados 96 centímetros cúbicos para o recipiente de base maior. Olhando essa figura de cima, nós vamos ter então que o acúmulo de água vai se dar nessa coroa, chamado coroa circular. Então o volume que transbordou para esse sólido de base maior vai ser dado como 96, que é o volume, a área da base é a área da coroa circular, que é π, vezes o raio maior, que é 5 elevado ao quadrado, menos 3 elevado ao quadrado, vezes a altura H. O π foi considerado 3, então 96 é igual a 3, 25 menos 9 dá 16, vezes H. A gente conclui, então, que 48H igual a 96, que quando for dividido os dois lados, os dois membros da equação por 48,
eu vou chegar à conclusão de que a altura de água transbordada no cilindro de base maior foi 2 centímetros. Resposta na letra B. Questão de número 4. Ao aumentar em 50% o raio da base do cilindro reto A, obtém-se o cilindro circular reto B. Sabe-se que ambos têm alturas iguais a 4 centímetros, conforme indicado na figura. Sendo VA e VB os volumes dos cilindros A e B, respectivamente, e VA mais VB igual a 52 π centímetros cúbicos, ele quer a área da superfície lateral do cilindro B. Letra A, 16 π centímetros quadrados. Letra B, 16 π centímetros quadrados. Letra C, 20 π centímetros quadrados. Letra D, 32 π centímetros quadrados. E letra E, 24 π centímetros quadrados. Vamos à resolução da questão. Ora, por hipótese, esses dois cilindros têm alturas iguais. Se o raio da base desse cilindro é R, o raio da base desse cilindro é 1,5 R, lembrando que foi aumentado em 50%. Vamos calcular o volume do cilindro A. Volume do cilindro A, área da base, π vezes R ao quadrado, vezes a altura, que é 4. Volume do cilindro B, área da base, π vezes 1,5 R elevado ao quadrado, vezes a altura, que é 4. Ora, esse cálculo aqui, gente, vai dar 2,25 vezes 4. Então, esse cálculo aqui vai me levar a 9π R ao quadrado, e esse cálculo aqui vai me levar a 4π R ao quadrado. Observem que, por hipótese, a soma dos dois é 52π. Então, o volume do cilindro A mais o volume do cilindro B, isso é igual a 52π centímetros quadrados. Somando os dois, 4π R ao quadrado com 9π R ao quadrado vai dar 13π R ao quadrado. Isso tudo é igual a 52π. Cancelando o π com π, R ao quadrado vai ser igual a 4. Da onde eu tiro que o raio da base do cilindro menor é 2. Só que ele pede a área lateral do cilindro B. O raio do cilindro B é o dobro de 1,5. A área lateral de um cilindro é dado por 2π, que multiplica R vezes H. Então, a área lateral desse cilindro vai ser igual a 2π, o raio da base desse cilindro é 3 e a altura dele é 4. A área lateral desse cilindro, portanto, vai ser igual a 24π centímetros quadrados, que era exatamente o que o problema pedia. Resposta letra E. Na aula de hoje, vimos 3 sólidos importantes, né? O prisma, que é um dos sólidos que apresenta arestas e faces, e 2 corpos redondos, que são chamados de sólido de revolução, que foi o cilindro e o cone. Apresentamos os elementos principais, falando de aresta lateral, aresta da base e altura, e no caso do cone e do cilindro, apresentando o cilindro como um sólido com 2 bases e o cone com uma base só. Vimos também as expressões para o cálculo do volume dos 3 sólidos, o volume do prisma, como sendo a área da base vezes a altura, o volume do cilindro também área da base vezes a altura, lembrando que no cilindro a base é um círculo, e pelo fato de ser um círculo, a área é conhecida, né, como π vezes R ao quadrado, e o volume do cone como sendo 1/3 de π vezes R ao quadrado vezes H. A gente lembra também que o volume do cone ele é 1/3 do volume do cilindro, né, o cone de base de raio R e altura H. Também é muito importante a gente recordar o cálculo da área, lembrando que a área lateral do cilindro é a área de um retângulo, né? 2πr vezes H, que foi inclusive usado para resolver uma questão. Outra coisa importante é que se a base do cilindro sendo um círculo, bem como a do cone, a área é conhecida. No caso do prisma, por exemplo, em 2 situações na nossa revisão, nós vimos que a área da base é a área de um quadrado. Então, a área do quadrado, como sendo L vezes L ao quadrado. Pode acontecer, eventualmente, de essa base ser um triângulo. Aí, base vezes altura dividido por 2. Mas expressões importantes para você que vai fazer vestibular são volumes e áreas dos 3 sólidos, ok? Esses assuntos são extremamente importantes para o vestibular da UEA. Siga o Preveste UEA em todas as redes sociais.